Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 7 da classe dos juvenis, da revista que fala sobre avivamento para a juventude. E a nossa lição de hoje tem como título Efeitos Espirituais do Avivamento. O nosso texto base está no livro de Salmos, o Salmo de número 51 e o versículo 17, que diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse é um salmo de Davi, né? Se tiver oportunidade, vai lá e lê todo ele, porque ele tem bastante relação com o que a gente vai falar hoje na nossa lição, e é um salmo muito bonito de quando Davi se arrepende do pecado que havia cometido. E nós, como pecadores que somos, também precisamos nos quebrantar da forma como Davi se quebrantou após pecar contra o Senhor. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é reconhecer algumas marcas do avivamento. O segundo é defender a centralidade da palavra de Deus nos avivamentos, né? Ou sempre. Perceber o valor da oração e de um coração quebrantado. Então, assim, é bem importante a gente entender já desde o início que se não foram deixadas marcas, não aconteceu um avivamento. Se a palavra não está no centro, não houve avivamento. E se a gente não quebrantou o coração e não foi levado à oração, também não houve avivamento. Então, são marcas que são reais, que são imprescindíveis para um avivamento. Para que ele verdadeiramente ocorra ou tenha ocorrido, essas coisas precisam acontecer. O nosso sintetizando traz aqui que um grande estudioso do avivamento diz que a gente deve observar o efeito operado, né, que foi o que eu acabei de dizer. Precisa ser gerada alguma coisa através do avivamento, né? Não é só barulho. Precisam ser gerados efeitos e esses efeitos precisam estar em consonância, em concordância com a palavra de Deus, né? E dessa forma a gente pode repousar, descansar de que verdadeiramente esse é um avivamento genuíno, um avivamento bíblico, né? Se ele gerou frutos e frutos de acordo com as escrituras. A nossa introdução fala que um autêntico avivamento do Espírito produzirá alguns efeitos que atestam a veracidade dessa experiência espiritual. Então, já falei sobre isso. Ao analisar os avivamentos bíblicos e históricos, saltam aos nossos olhos uma gama de resultados práticos desse avivamento. Nessa lição, estudaremos 3 efeitos gerados pelo avivamento. Então, o maior compromisso com a palavra de Deus, o maior compromisso com a vida de oração e um coração quebrantado diante de Deus. Então, né, esse resuminho aqui fala muito sobre os objetivos da nossa lição, né? Só para ficar reforçado. O nosso texto está em Atos, no capítulo 2, os versos 37 a 43, e fala sobre a pregação de Pedro, né? Se vocês puderem dar uma lida em casa também é bom, a gente vai comentar alguns versículos aqui durante a lição, mas eu gostaria de ler rapidinho aqui o 38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Então aqui foi operado um avivamento na igreja primitiva e já se vê nesse texto aqui os efeitos desse avivamento. Nosso tópico 1 fala sobre o compromisso com a palavra de Deus e começa dizendo que a nossa experiência com Jesus, ela tem que estar baseada na palavra de Deus, né? O próprio Jesus disse que as escrituras testificam dele. Então, né, a gente entende que esse avivamento também começa por uma busca à palavra de Deus. Ele precisa ser orientado pela palavra de Deus, né? Como eu já falei,
Se não estiver em conformidade com a palavra de Deus, não é avivamento. Então, as escrituras, elas são imprescindíveis para o avivamento. E aí eles citam aqui que é um marco do protestantismo a referência das escrituras, né? A importância das escrituras. Lá na Reforma Protestante, por que Lutero se insurgiu contra as coisas que estavam acontecendo na Igreja Católica? Porque ele foi ler a Bíblia. Então ele leu a Bíblia e entendeu que tudo aquilo que eles viviam, os sacerdotes, era contrário à palavra de Deus. E por isso, né, ele fez as suas teses e pregou lá na porta. E, né, isso gerou 5 solas, né? E entre eles, sola escritura. Só a escritura. Nossa, então, regra de fé e conduta, o nosso manual é a palavra de Deus. Então, tudo que a gente vive, né, pelo Espírito Santo, o batismo, o renovo, ele precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Então, todas as experiências que nós tivermos, elas precisam estar fundamentadas na palavra de Deus. Se elas forem contrárias à palavra de Deus, elas não são avivamento e a gente precisa voltar muito rápido para a palavra. Porque a palavra nos diz que nem que um anjo apareça e nos pregue algo diferente, a gente deve seguir, né? Nós precisamos seguir os ensinamentos que nos foram deixados nas escrituras sagradas. Então, quando você for estudar algum movimento, algum tipo de avivamento, tenha como base a palavra de Deus para ver se aquilo que foi gerado está de acordo com a palavra de Deus, né? Então, aqui eles citam também que os grandes avivalistas sempre demonstraram certeza e firmeza nas escrituras. E foi por isso que aconteceu o avivamento, porque eles pregaram a genuína palavra de Deus e dessa forma o povo se voltou à palavra e permaneceu em obediência à palavra. Por isso o povo foi avivado, né? E dessa forma teve um maior compromisso com as escrituras, tanto por conhecer, né? E dessa forma poder obedecer. Então, é pelas escrituras que a gente busca o batismo com o Espírito Santo, porque está escrito lá em Atos que todos foram cheios, né? Então, e se você lê o livro de Atos, é rico dessas experiências, né? Em que se orava para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo e muitas pessoas foram batizadas. Então, é pela palavra, não tem nada contraditório. A gente sabe que algumas igrejas mais tradicionais dizem que a gente vive pela experiência e não pela palavra, mas isso está na palavra de Deus e é a verdade, né? Nós vivemos crendo sim no batismo do Espírito Santo, na atualidade dos dons, porque lá na igreja primitiva também aconteceu e nós cremos que isso também é para o nosso tempo, porque também nós somos igreja. E a promessa não era somente para nós, como diz ali naquele texto, eu não li esse versículo, mas está escrito aqui, ó, Atos 2:39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, todas as gerações. Então, é pelo Espírito e é ao Espírito Santo que nós devemos clamar por um avivamento e, através desse avivamento, amar cada vez mais a palavra de Deus. 1.2. Testemunhos que corroboram o compromisso com as escrituras no contexto dos avivamentos. Aí nos traz aqui alguns exemplos, né, de pessoas que viveram grandes avivamentos e estavam firmadas na palavra de Deus, né? Teve um estudioso aqui que eles não citam um nome, mas que relata que a Bíblia passa a ser um objeto de estima e apreço, né? Estima, tem estima por alguém é porque tu admira, tu ama alguém, né? E apreço, tu gosta muito daquilo, é uma coisa valiosa para ti. John Wesley convictamente certa vez escreveu: meu fundamento é a Bíblia. Sim, sou intransigentemente a favor da Bíblia. Sigo-a em todas as coisas, grandes ou pequenas. Gente, nós precisamos ser intransigentemente a favor da Bíblia. Isso é muito importante. Ainda mais nos nossos dias, em que as pessoas resolveram, não somente os não cristãos, como era de praxe já, mas agora alguns que se dizem cristãos resolveram dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Um diz, os outros concordam ainda para ajudar.
Gente, a Bíblia é a palavra de Deus que subsiste para sempre. A palavra diz, a própria palavra nos diz, né, que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. A minha palavra não passará. O próprio Senhor nos disse isso. Então nós precisamos crer e nós precisamos conhecer para que nós possamos defender esse nosso ponto de vista, essa nossa fé, essa nossa crença, de forma a não sermos esmagados por esses que dizem esses absurdos. Nós precisamos ser intransigentemente a favor da Bíblia. Então, tudo que estiver sendo pregado, seja algo que esteja naturalizado, como, por exemplo, o sexo antes do casamento, ou algo que estão tentando nos enfiar goela abaixo, que é o aborto, a pedofilia, o comportamento homossexual, né, a prática homossexual, tudo isso é contrário à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem um contexto, ela não pode ser tirada em textos isolados. Nós nos baseamos na palavra como um todo. E nós precisamos ser, sim, intransigentemente a favor da Bíblia. Fica essa dica aqui para vocês, carreguem isso com vocês. Isso é muito importante. E também traz aqui o exemplo de Daniel Berg, que diz que era muito difícil ter traduções da Bíblia em português quando ele estava evangelizando aqui, né, fazendo missão. Então ele se sentia muito feliz quando ele via que alguém tinha comprado a palavra de Deus ou que alguém tinha vindo aceitar o convite que ele tinha feito para ouvir a palavra. Então a palavra é algo muito precioso e é nela que nós devemos basear as nossas experiências com Deus. 1.3, experiência pentecostal e a Bíblia. As nossas experiências pessoais, elas podem ser diferentes umas dos outros, e eu creio que até porque a palavra nos diz que a sabedoria de Deus é multiforme, né, essa multiforme graça, mas nunca deve contrariar a palavra de Deus. Eu posso ter uma experiência com Deus diferente da tua, mas todas elas devem condizer com a palavra de Deus. E aí aqui nos traz o exemplo lá daquela palavra que a gente leu no início de Atos, que diz que as pessoas estavam reunidas em Jerusalém, ouviram a palavra, aceitaram a palavra e permaneceram na palavra. Então nós precisamos ir até o fim. A gente não pode ser como aquela semente, né, que brotou em terra fofa e aí primeiro deu e depois morreu. Então nós precisamos ser a boa terra que frutifica e permanece até o fim. Isso é muito importante, né? Permanecer na palavra, ter um contato diário com a palavra de Deus, andar em obediência, porque não adianta conhecer e não praticar. Nós estaríamos enganando a nós mesmos, como diz Tiago. Então, sempre que houve um verdadeiro avivamento, as escrituras foram consideradas a voz de Deus para o seu povo. Isso aconteceu, inclusive, no Antigo Testamento, alguns textos que a gente até já estudou, como Ageu, né, lá na reconstrução do templo, quando o Neemias estava ajudando a reconstruir Jerusalém, fizeram a reconstrução do templo, e Esdras, né, que era o escriba, ele passou a ler para o povo chorou, né, o povo ficou horas ouvindo ali a palavra de Deus. Então, desde sempre os avivamentos vêm pela palavra de Deus, então a gente precisa manter isso, permanecer na palavra. Um segundo sinal de avivamento é o compromisso com a vida de oração. Então, a perseverança na oração, ela é tanto a causa do avivamento como uma consequência, né? A gente sabe que o mover espiritual que aconteceu lá em Atos 2, aconteceu quando o povo estava reunido orando, né? Então, nesse momento, eles foram cheios do Espírito Santo. E isso é uma marca permanente, né, dos movimentos de avivamento. A pessoa busca através da oração, depois, durante o avivamento, são levados a mais períodos, mais tempo, mais comunhão, né, uma forma mais íntima com o Senhor. E aí, depois ainda do avivamento, isso permanece, né, e muitas pessoas são tocadas a manter uma vida de oração depois que o avivamento acontece. Então, é um efeito claro dos avivamentos. Então, aqui no tópico 2.2 traz alguns exemplos de experiências nos movimentos de avivamento. Fala lá no século XIX
que muitos cristãos piedosos queriam um avivamento, passaram a orar por isso, e esse avivamento chegou ao mundo inteiro, né? Não só na primeira cidade onde ele iniciou, mas incendiou todo o planeta, digamos assim, todo mundo, né? Então a gente precisa entender que nós temos esse compromisso também e precisa começar em nós, né? Assim como pessoas conhecidas, eles trazem aqui Charles Finney, que a gente já falou na lição 5 sobre ele. Ele promoveu também, digamos assim, avivamentos, porque ele fazia reuniões de orações e juntava vários jovens que eram responsáveis em determinados locais pela oração, e dessa forma as pessoas foram impactadas pelo avivamento. Ele também passava muitas horas orando, e aí esse avivamento ele vai pegando fogo, né? Começa devagarinho por pequenas pessoas e vai se alastrando. Mas não somente os famosos, a gente, né, os nomes que se destacaram, a gente sabe que tinha pessoas anônimas lá nas suas casas também buscando esse avivamento. Então é importante que a gente se coloque diante de Deus e a gente busque primeiro para nós, para depois que a gente possa espalhar esse avivamento pelos lugares onde nós andamos, que o Senhor nos colocou para fazer isso. 2.3 fala sobre a importância dos círculos de oração no movimento pentecostal, né? A gente sabe que tem uma história muito bonita dos círculos de oração, que eles já permanecem na nossa igreja há muito tempo, são mais conhecidos no Brasil, né? Mas nós não podemos deixar essa história morrer. Nós precisamos entender a importância de nós estarmos em oração, de nós estarmos em oração como igreja, reunidos e reunidas, porque o círculo de oração não é só para mulheres, ele normalmente é dirigido por mulheres, mas eu também conheço um círculo de oração lá em Arroio do Sal, que é dos Varões de Fogo, alguma coisa assim, que funciona lá na igreja de Rondinha, em Arroio do Sal. Então, tem de mulheres, tem de homens, tem mulheres e homens juntos, todos são conclamados a clamar ao Senhor. E não deixar essa obra morrer, né? Nós queremos que essa história continue, que a igreja continue edificada, que as pessoas continuem sendo abençoadas pelas orações daqueles que se reúnem no círculo de oração. Então, quem pode, vá. Quem está livre nesse horário, vai com a mãe, vai com o pai, vai sozinho, mas vai buscar o Senhor. E fique orando esses momentos, né? A gente tem tantos momentos de oração na igreja que, infelizmente, a gente vê as pessoas desperdiçando, né? Aquele momento antes do culto na terça, a gente tem oração domingo de manhã, a gente tem o círculo de oração. Eu sempre fui orientada, e o pastor pede que a gente continue orientando as pessoas nesse sentido de orar antes do culto, né? Chegou na igreja, dobra teu joelho e ora. Não perde tempo. Quanto mais tempo tu passar clamando ao Senhor, mais Ele vai te abençoar, mais tu vai ter comunhão com Ele, mais a tua vida vai ser regida pela vontade de Deus, né? Tu vai ter intimidade com Ele e entender a voz do Senhor. Então, não vamos deixar essa obra morrer, né? Que nós possamos todos, enquanto igreja, dependendo da nossa idade, independente da nossa idade, independente do nosso sexo, que nós venhamos a buscar o Senhor enquanto se pode achar, que essa obra permaneça até que o Senhor venha nos recolher. Tópico 3, coração quebrantado diante de Deus. O que é um coração quebrantado? É um coração humilhado, um coração que reconhece a sua fraqueza diante da grandeza de Deus. Então, esse é um dos efeitos do avivamento. Como diz o nosso texto base, o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Então não basta a gente ser avivado ou quebrantado da boca para fora, somente com a nossa aparência, né? O Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe o coração que realmente está compungido, contrito diante dEle. Então, o verdadeiro avivamento, ele vem de um coração humilhado diante de Deus e ele produz que cada vez mais a gente reconheça a grandeza de Deus e a nossa pequenez diante dele e da sua perfeição. O autêntico avivamento nos faz descansar na eficácia do sacrifício de Cristo. Então, os avivamentos, quando eles ocorrem, eles fazem as pessoas reconhecer a sua pecaminosidade, fazem as pessoas chorar, né, ficar com o coração quebrantado, contrito, enfim, triste por causa dos seus pecados, por reconhecerem, né, que erraram diante de Deus e erram, né,
porque somos pecadores, se alguém diz que não é mentiroso, mas ao mesmo tempo nos traz alegria e contentamento, porque a gente entende que o sacrifício de Jesus ele é suficiente para perdoar os nossos pecados, né? E isso de forma alguma nos faz querer pecar, mas a graça nos faz querer andar na verdade e agradar o coração do nosso Senhor, que nos traz essa alegria e contentamento de estarmos firmados nele e de recebermos o perdão dos nossos pecados e o nosso fruto para a vida eterna. Então, quem já viveu essa experiência sabe como é. É muito bom ser avivado pelo Senhor, é muito bom ser tocado pelo Senhor, viver, né, através do Espírito, pela palavra, e por isso, dessa forma, a gente deve buscar orando mais, a gente deve buscar lendo a palavra, a gente deve buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Lá naqueles textos da semana, deem uma olhada lá, fala dos apóstolos e orando, os discípulos orando para que as pessoas convertidas recebessem o Espírito Santo, né? Então a gente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, isso é um renovo na nossa vida, é algo de Deus para nós, que Ele tem para todo aquele, né, que Ele escolheu para receber esse dom, o batismo, enfim. Então busque com fé. Eu achei que eu não ia alcançar, mas o Senhor me alcançou com isso, inclusive foi durante o encontro de jovens. Então vale a pena. Continua buscando, te santifica, porque um avivamento também produz santificação, né? Mas hoje, então, o nosso estudo falava sobre isso, sobre uma volta à palavra de Deus, né? A importância das escrituras, da oração e do coração quebrantado. Então, que nós possamos buscar esse autêntico avivamento para a nossa vida e perseverar nele até o fim, porque o dia está chegando, Jesus está voltando. Deus te abençoe, um bom domingo e até a próxima.